Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um panorama quinzenal do Tesouro Direto. Hoje, com muitas notícias, vamos ter aí na quarta-feira a reunião do Copom. O mercado está assim, apostando na alta de 100 pontos base. Além disso, as notícias que têm repercutido, mexendo bastante com a curva de juros. E mais uma vez, eu trouxe aqui o meu convidado especial, que é o Álvaro, o líder da Calculeira.com, que é uma ferramenta muito interessante para quem quer ganhar dinheiro com títulos públicos. Vou chamar aqui o Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro, mais uma vez. Bom dia, Raíza, tudo bem? Vamos lá. A Tudo semana ótimo. realmente complicada, muita notícia e muita volatilidade, né? Muita volatilidade. E é isso que a gente gosta, né? Para poder aproveitar as oportunidades. A renda fixa com volatilidade dá mais oportunidade, né? O Tesouro Direto, como ele tem uma diferença de tempo nas suas atualizações em relação ao mercado DI, as oportunidades aparecem. Mas vamos começar pelo Focus, talvez. O Focus, Legal. tem a reunião do Banco Central, a gente vai chegando lá, vamos Tá, conversando. bacana. Então, pessoal, a gente vai começar falando aqui sobre o Boletim Focus, que saiu na segunda-feira. Sai toda segunda-feira e você pode acompanhar isso, fazer a leitura e tomar suas decisões. Lembrando que aqui a gente não faz nenhuma recomendação de compra, ok? Aqui a gente vai apontar os aspectos técnicos, as notícias, tudo que vem acontecendo para você aprender também a tomar suas próprias decisões no mercado. Tá? Então, a gente vai passar aí pelo Boletim Focus, depois o Álvaro vai mostrar ali um trade que ele fez essa semana no Tesouro, e aí a gente vai tirar também algumas dúvidas do pessoal que está surgindo, tá bom? Então, o relatório Focus, vamos começar pela primeira página. Você sabe que é o cenário que a gente usa no calculeira.com, né? Quem já conhece a calculadora oficial, vê que lá ele pergunta, né? Qual que é a inflação que você está prevendo? Qual é a Selic que você está prevendo? Faz algumas perguntas. A gente usa tudo isso, tá? Com base no Focus. A inflação e a meta Selic, tá? E depois ele faz as outras contas, faz a projeção da taxa de juros de cada um dos títulos. O pessoal estava até perguntando como é que vai ser o título, como é que vai ser a taxa de juros do prefixado. O que a gente sabe é que o prefixado vai convergir lá adiante para a Selic do seu vencimento. Então, o prefixado 2022 já vê aí bem perto da Selic atual, né? E da projeção para o fim de ano está 6,5, 7, né? A gente usa todo isso daí e faz mensal. Okay? Bacana. Que dá no final muito mais qualidade, muito mais dados para você fazer a projeção individual de título por título. Deixa eu só falar aqui À um vontade. conceito rápido, o Álvaro, para quem está assistindo a gente e não está entendendo muito bem. Existe algo, pessoal, chamado curva de juros, tá? E essa curva de juros que vai determinar todas as taxas que os títulos vão sendo negociados. As taxas do Tesouro, não é o Tesouro Nacional quem define, agora eu vou emitir um título com essa taxa. Não, ele se baseia na curva de juros. Qual é a taxa que o mercado está pedindo, né, para aquele determinado período ali? Ele vai se baseando nessa curva de juros. E essa curva de juros, ela é móvel, né? Ela vai se movimentando ao longo do dia, de minuto em minuto, de acordo com as notícias, com o humor do mercado, com as expectativas. Tá? Então, assim, toda a renda fixa, ela é baseada, sua marcação ao mercado, nessa curva de juros. Então, é exatamente isso que o Álvaro falou. Nesse relatório do Boletim Focus, tem ali a expectativa do mercado em relação à nossa taxa Selic. E a curva de juros, ela vai sempre convergir lá no final para a taxa Selic. Então, aqui a gente já consegue ver uma certa previsibilidade dessa curva de juros que o mercado já está sinalizando, tá? Então, esses dados aqui, a própria calculeira.com, que é a ferramenta que a gente utiliza, ele já se aproveita disso para poder te trazer um cenário, uma expectativa em relação aos títulos públicos, tá? O que o pessoal muitas vezes acompanha o Tesouro Direto por taxa. Não é errado, tem uma correlação muito grande de taxa e rentabilidade. Mas se você tem acompanhado lá as taxas, por exemplo, do Tesouro IPCA, mas você não olha com o cenário, o que acontece? Você não consegue comparar o Tesouro IPCA com o Tesouro Prefixado. Tá? É com o cenário que as coisas todas se combinam e você consegue o quê? Projetar o fluxo de caixa de cada um dos títulos. Ao descontar esse fluxo de caixa, você tem a rentabilidade. Essa é a ideia. Então, o Focus, só voltando no que veio essa semana, veio um pouquinho mais forte a inflação para o fim do ano,
ou seja, tem um pouquinho mais de inflação nesses próximos meses, tá? Não adianta pensar na inflação passada para Tesouro Direto, sim, olhar adiante, tá? Tem aqui já suave para 2020 e a projeção adiante é de inflação mais calma. Por que inflação mais calma? Porque eles acham que uma combinação de taxa Selic real, de 6,5, 6,5, tá? Te dá uma taxa de juros real de 3 e pouco, tá? 3,25. Não foi o que você viu no Brasil recentemente, que a taxa Selic estava abaixo da inflação. Mas aqui já é um cenário de crescimento econômico, tá? Crescimento econômico forte esse ano, depois de 2, 2,5, tá? Por isso, tem esse novo equilíbrio projetado aqui pelas instituições financeiras, né? Sim. A Selic já estava fechando 7%, né? Então você vê, os títulos prefixados estão batendo 9%, o 2026. Mas o 2023 não, o 2022 já está mais para próximo disso aí, né? É justamente onde eles vão se realinhar. E há uma outra página que tem mais detalhe do curto prazo, aí sim. Julho já não adianta, que a gente já passou para agosto, né? Então a previsão maior para agosto, tá? Reflete aquele Selic total do ano, inflação total do ano, um pouquinho maior também para setembro. Depois, se você olha para 12 meses, aqui que muita gente se choca. Puxa, últimos 12 meses deu 8,5. Mas não, para próximos 12 meses, se entrasse a Selic mesmo, a projeção é 4,47. Não foi tão nervoso assim no Focus como foi no mercado, né? Eu acho até que a gente falava um pouco mais nervosismo em torno das notícias econômicas agora do que do próprio cenário, tá? Então, de incertezas e, bom, cupom se reunindo, né? Começa hoje, vai até amanhã. Essas são as questões. E como é que isso daí está refletindo aqui nessas contas, né? No fluxo de caixa de cada um deles. Então, agora o mercado está fechado, né? Mas a gente foi fazer as contas com as taxas que fecharam ontem. Então, não vou em muito detalhe, que a gente já viu até outras vezes, mas enfim, quem está liderando hoje, né? Quem é que tem a maior retorno previsto com esse cenário? É o pré-2026. Uma diferença até bastante boa para o pré-2031. Outro dia, não sei se você lembra, estava adiante, né? Eles têm alternado aí conforme o dia, então é importante não rotular, eu quero o título A ou B, e sim ver o que os números revelam, né? Daí você enxerga com muito mais qualidade. Mais para baixo vem os prefixados, inclusive o 2026 é uma surpresa aqui. Passou adiante, por quê? Porque ele tem uma taxa de 4, o outro tem 4,27, o demais 4,27, mas com um ano essa taxa deve cair. Se ele for fazer a convergência também, para o que a gente viu? Selic menos inflação, né? A taxa de juros real dele, 4%, é bastante alto. A gente viu lá que a Selic real de equilíbrio dos modelos econômicos está 3,5 mais ou menos. Então é bastante boa essa taxa de juros e fez com que eles passassem, chega igual, vamos dizer, né? Só que com menos risco, né? Então, um título competitivo nesse momento. Não, legal. Eu achei interessante aqui, Álvaro, comparando aqui esse pré-fixado 2026 com 31, com cupom, de fato, poxa, eles têm uma diferença boa aqui, são 5 anos, né? E está demonstrando que o 26 está melhor. Então entra exatamente nisso que você falou. Às vezes a pessoa se apega ao título, porque esse é mais curto, esse é mais longo, esse tem cupom, esse não tem. Mas o que define são os números. Então aqui está mostrando para a gente que o pré-fixado 2026 ele está melhor com a expectativa que a gente está trabalhando do que com o de 2031, que é 5 anos, o risco é maior. Né? Fixando esse cenário mais uma vez. Então, o julgamento passa a ser o quê? Mais de cenário do que justamente dos títulos, né? Não adianta você ir, como você falava, pelo rótulo do que tem o título, tem que ver o cenário. Se você acha que o cenário não é isso, você diz, olha, aqui de novo, em 2 anos você, na marcação a mercado, sair, certo? Porque ele ia cair de 9 para 8 praticamente. Aí você diz, olha, mas eu acho que vai ser mais cenário. Você tem que ver que cenário você vai pensar, né? O Focus continua sendo a base mais conhecida, que tem essa qualidade, que ele é trabalhado pelos economistas-chefes das instituições financeiras, né? De novo, aqui outra coisa interessante é o CDI, né? Que muitas vezes é a forma como você recebe a oferta de um produto financeiro, né? Vai dar conta do CDI. Esse CDI aqui não é o CDI estático hoje, não. Já é o CDI pensando na evolução da taxa Selic, tá? Mesmo assim, o prefixado está 150%. Então, são contas aí que você vai ver. E, de novo, tempo de tela é o que faz você dizer, olha, estou observando aqui o pré adiante, mas depois eu vejo mudar. O que foi que mudou na situação? Faço um investimento aqui,
Tenha sucesso, tenha menos sucesso, o que aconteceu realmente, né? Então, olha que legal aqui, pessoal. A calculeira, ela te dá todo um cenário, ela já calcula para você, em cima do Boletim Focus, toda a expectativa de mercado, e ela ainda te fala o tempo que você ficaria com o título para poder ter esse retorno em cima das expectativas. Lembrando que a expectativa ela pode mudar a todo momento, e também a calculeira ela vai atualizando os dados semana a semana. Então, aqui, por exemplo, 2 anos, você vai ficar com esse título e você vai ter um retorno esperado de 8,62, né? Então, assim, ela te dá realmente toda uma análise e, além dos alarmes também, que a gente pode mostrar mais adiante. Então, de fato, é um aplicativo, uma ferramenta bem completa. Aqui o que ele diz, em outras palavras, depois do ano 2, esse retorno começará a cair. Né? Então, por isso é interessante, pelo menos 2 anos. Depois você iria lá avaliando, reavaliando. Né? Tem também uma tela só sobre isso. Tá? Mas, em tese, seria em 2 anos para você conseguir essa máxima rentabilidade. Que é o que você quer hoje. Né? Você quer deixar o seu capital rendendo fortemente. Né? Uma questão econômica e não uma questão simplesmente financeira. Não, eu quero ter R$1.000 lá na frente, tudo bem. Aí eu vou esperar 6 anos. Não é uma boa forma de você investir, olhando a questão financeira simplesmente. Quanto é que eu quero em reais? Não, você quer estar na crista da onda, você quer estar bem competitivo, né? Funcionando bem. Sempre é importante comparar com Selic, por quê? Porque Selic tem a sensibilidade mais baixa. Tá? E Selic, na medida que está aumentando, né, você vê essa diferença que tem aqui, né? São 300 pontos praticamente, né? De 8,62 para 5,70. O que você tem que se perguntar é suficiente essa diferença para eu entrar um pouco mais de risco? Então, essa é uma questão também, né? Que é uma decisão bem individual. Né? Eu vou falar sobre o trade que eu fiz e aí pronto, aí já é uma decisão minha e a gente percorre. Mas antes disso, talvez te mostrar um pouquinho o que a gente publicou, destacou das redes sociais essa semana, esses últimos dias, pode ser? Olha Pode ser. aqui, ó. A gente publicou no Calculeira, bom, depois da nossa live, né? Olha aqui, um bem interessante. Como é que foi a verdadeira história do Tesouro Direto nos últimos 12 meses até junho, tá? Fechando um ano de julho 2020 até junho de 2021. Então, se você tivesse comprado lá 1º de julho e levado simplesmente até 30 de junho, 12 meses, você conseguiu 6,28. Tá? Mas se você chegasse lá, olha, 4,01, não comprei naquele dia, resolvi esperar outubro, fez outra coisa com o seu capital, nem contemplamos aqui, tá? Se você investiu no Selic, por exemplo, durante um tempo, você até conseguiu mais. Mas quem fez essa espera e resolveu comprar aqui, com a taxa boa, um pouco abaixo da taxa que está hoje, tá? Lembre também. Levou até 4 de janeiro, um bom momento para fazer a venda. Eu até te falei, a gente teve chance de conversar online e eu te falava como fiz até venda nesse momento. Estava a taxa mais baixa, né? E não só taxa, mas a previsão de rentabilidade dele, você via naquele instante, não era tão boa, né? Já estava se aproximando da previsão da rentabilidade da Selic, em queda em geral, né? Você vê muita queda, olha, dá uma estranheza para o investidor, né? Então fez essa venda aqui, foi o que eu consegui fazer também com todos esses elementos, né? Não tem por que o investidor não conseguir fazer isso. Que bacana, né? Só para o pessoal entender. Pessoal, a gestão passiva é quando você compra e você deixa, né? Você vai com o título, você não se atenta ali à marcação mercado, enfim. Então, ele comparou uma gestão passiva com a gestão ativa. A gestão ativa é quando você toma a decisão de fazer ali a compra e venda, né, se aproveitando das oportunidades do mercado. Então, olha a diferença de rentabilidade. Pois é, Mais isso é que 3 experiência. vezes. Mais que 300% aqui, ó. Aí, mais uma vez, a importância de você, como investidor, você conhecer um pouco do mercado, conhecer um pouco do que a política influencia, do que a economia influencia, do que as situações externas também influenciam no mercado, e você tomar a melhor decisão, oferindo aí a melhor rentabilidade possível. No momento da compra é fundamental, né? Você vê aqui, compra um título porque gosta dele em geral? Não, tem que ver o que ele está oferecendo, se ele está interessante naquele momento, né? E acompanhando as taxas, você já vê bastante, com o cenário mais completo ainda, tá? Comprou 4,01 e não foi nada bom.
E depois a gente deixou aqui no final os dois dentro da carteira, só para ter uma comparação realmente. Aqui o pessoal pergunta, impostos. Não, aqui nessa venda contempla os impostos. Né? Daí você vai crescendo em quantidade, né? Então cresce para, ao invés de ficar com uma unidade que você tinha aqui, você vai para 1,13. Mostrar os outros também, o 45 sempre é o mais violento deles, né? Quando você consegue ir bem lá, mas no 35 também, chegou a 16, né? Aqui o dobro, tá? Então, Sim. aqui uma situação, isso aqui, de novo, está na calculeira, ela faz essa busca para nós, tá? Não é algo que a gente oferece para o público porque é confuso, tá? Um pouco difícil. Na calculeira tem as telas bem simples para você utilizar, bem diretas, né? Aqui não, é uma situação de várias, realmente de marcação, mercado intensa. Ele comprou na mesma data, chegou ali e vendeu com uma taxa menor, né? Aí comprou de novo em outubro, vendeu naquela mesma ocasião, comprou de novo, tá? Então aqui é bem ativo, né? Você vê que a rentabilidade é superior, né? Aqui já na primeira transação já passou de uma unidade para 5% a mais, né? Depois pegou ainda mais um pouquinho. Então, ó, na gestão passiva você não tem trabalho nenhum. Você compra, encartera o título e fica ali com o título. Já na gestão ativa, você tem que ser mais ativo. Então, vem aqui, ó, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 operações. Complemento, exatamente. Para E de ter novo, essa essa daqui, rentabilidade. olhando o histórico com o computador, procurando situações melhores, né? Agora, o que eu digo é, com a gestão ativa, você não consegue 17%, mas vai lá, conseguiu 12%, vale a pena ainda também, né? Compensa você estar acompanhando. Vai acertar sempre? Não vai. Mas você evoluindo com o tempo, você vai acertando, vai percebendo. Né? Veja que são situações bem mais extremadas, né? Principalmente na compra e na venda que você tem que observar mesmo. Né? Aqui ainda fez essa compra, uma situação não tão extraordinária, mas logo conseguiu 5% aqui. Né? Vamos ver também no prefixado. Né? O pessoal diz, olha, cenário de subida de juros não é bom para o prefixado, mas olha aqui, não é bom na gestão passiva. Né? Comprou qualquer valor, teve prejuízo mesmo em um ano, mas na gestão ativa conseguiu. É Até, bacana. Aqui é né? mais uma prova de que a renda fixa, o título público, você pode ter perdas. Você é leigo no mercado, né? Comprou o título, um pré-fixado, por exemplo, precisou resgatar o título por alguma eventualidade, alguma emergência, você pode ter perdas. Você pode resgatar menos do que você colocou. Tem muita gente que não entende isso. Mas isso é a marcação mercado contra você. Você pode utilizar a marcação mercado ao seu favor e ganhar acima do que o título está te oferecendo ali. Então, esse que é o grande barato. Quando há desvalorização, eu digo, mesmo que você não tenha vendido, se você comprou aqui, foi um momento ruim para ter comprado prefixado. Mesmo que você não tenha vendido, tá? Não realizou o prejuízo, o pessoal fala isso. Não realizou, isso é um detalhe. O importante é você ver se você está conseguindo um resultado bom, né? Em resumo geral. Taxas boas, rentabilidades altas, comprar título longo. Ao contrário, quando o mercado já se acalma muito, as taxas estão baixas, fica no curto ou na Selic. Tá? Usando as evidências, né? Percebendo as evidências é onde você chega. Né? Comentar rapidamente aqui algumas postagens que nós fizemos, aí, de novo, repercutindo dúvidas que surgem nas redes sociais, e tanto no Instagram, o Facebook também tem estado bastante movimentado. Né? Então, olha aqui, risco de mercado, é um pouco o ponto, né? Você se sujeita quando há venda antecipada, não é só quando há venda antecipada. Se você também reteve ali, você está vendo seu patrimônio como é que está, né? Não estou ganhando. E até tem que avaliar, vou continuar com esse título ou não. Você sujeita essa avaliação quando há venda antecipada, mas não só quando há venda antecipada. Você sujeita a avaliação sempre. Então, a história está incompleta, não fala que é sempre, tem que realmente ter uma atenção constante a isso aí. Né? Mais um, tá? Para quem está comprado no IPCA 45, só que comprou abaixo de 4% de taxa. Vale a pena vender e comprar numa taxa mais alta? Uma ilusão, né? De novo, o mais simples é momento do mercado, taxas altas, rentabilidade alta. Você quer comprar os títulos longos. Não é que você quer vender e comprar ao mesmo tempo, não faz sentido. Você tem que migrar de um título curto para um longo, se você acha que o mercado, que as taxas estão boas. Se não, é o inverso, você muda do longo para o curto, ou Selic. Então, comprar e vender o mesmo, e as contas revelam isso, né? Até porque, se você entra e sai do Tesouro Direto, você paga ali uma taxa, vamos dizer, né? Que está implícita, que é você paga um spread. Você tem uma taxa para compra diferente da taxa de venda. E o preço para comprar é maior. Tá? Então, respondemos até lá e
E não houve Além, muitas dúvidas, tá? Do pessoal, pois além não. disso, desse spread aí que está ali implícito, tem também a questão do imposto, né? Sim, Que a pessoa acaba deixando na mesa também. o imposto ele impacta mais na seguinte situação: quando você está para mudar de alíquota, aí vale a pena você esperar um pouco mais, mudar de alíquota. Essa mudança de alíquota tem um impacto bastante alto. Tá? Se é coisa de 1 a 2 semanas, muitas vezes compensa você, olha, esqueça essa marcação e siga. Agora, deixar de fazer transações por causa de imposto em geral, não. Você lembra daquelas que eu mostrei antes, né? No IPCA 35 foram 3, né? Ou 5 operações, né? Sendo 2 vendas. Ali pagou o seu imposto mais alto. Paciência, você comprou, estava muito boa a rentabilidade, o preço caiu, o preço subiu muito, vende mesmo pagando mal o imposto. O que você não quer é permanecer com aquele com risco dele inverter de novo de taxa, entendeu? O Não, imposto sim, tem essa implicação, mas tem que olhar em geral, pois não. Não, sim, com certeza. Eu Uhum. disse em relação à pessoa querer vender e comprar o mesmo título, Ah, não faz correto. sentido, né? Ainda diria mais por isso. Se você quer um título, é porque ele está com uma taxa boa. Então, essa ilusão de que eu comprei o IPCA com 4%, ou então o pessoal está dizendo até esses dias, comprei o prefixado com 11%. Esse prefixado que hoje está 9%. Não, mas hoje ele está cotado a 9%. Ele está precificado a 9%. Ele precifica a mercado. Então, você comprou por um preço X lá atrás e esquece taxa, tá? Então, a taxa que você comprou, você não adianta, não está rendendo a 11%. Se você comprou um prefixado a 11%, ele não está rendendo mais a 11%. Aquilo já foi incorporado no preço. Então, a taxa pela qual você comprou tem menos importância. Agora, no calculeiro, a gente faz essa conta para você, principalmente da data, né? E o preço que você pagou. Aí você vai ver as implicações de imposto de renda, mas isso é relativamente pequeno, tá? Porque senão você não teria esse efeito todo aqui, né? Nessas compras e vendas rápidas, né? Quando o mercado tem volatilidade, imposto de renda não é relevante. A relevância maior é da taxa, porque dá essas variações tão violentas, né, que a gente viu aqui. O preço de 1.800 vai para 1929, quase R$ 100. Esse tipo de alteração que há no preço compensa qualquer imposto que você possa pagar na alíquota mais alta. Né? E por fim, mais um aqui, que é uma avaliação até de um blog grande, de um canal grande, que 2021 está melhor do que 2020. Pelos números que nós vimos, não, né? É melhor comparar com números. Quer dizer, a gente viu chegar a 52% a rentabilidade do IPCA 45 em 2020. Só que em 12 meses, tá? Então, quando você vê em 12 meses aqui, estava 20, claro que 2020 foi melhor do que 2021, até aqui, claro. Não é o fato de estarem com taxas mais altas. A volatilidade chegou agora, forte no Tesouro Direto. Em 2020, não. Não sei se você se lembra. Março foi incrível, subiram muito as taxas, depois caiu bastante, depois subiu de novo. Aí você tem a rentabilidade maior. Então, a nossa comparação é com número. E a conclusão é que 2020 teve melhor rentabilidade até o instante, tá? A oportunidade sempre tem, né? O Brasil, como a gente falou no início, é um país de muita volatilidade. Então, a oportunidade sempre vai ter. Agora, cabe ao investidor identificar e se aproveitar delas, né? Acompanhar bem, né? Então, agora você vai mostrar o trade que você fez Certo. na renda fixa olhando o home broker. Exatamente. Aqui, esse horário aqui está 17 horas, mas significa 1 da tarde no Brasil, 1h30. O DI 26, que é o prefixado 26, estava 8,76, tá? Mercado DI. Depois você vai ver aqui, depois de 1 ou 2 horas, de 8,60 que a gente tinha visto aqui, né? 8,76, desculpe, para 8,82. Subiu já 6 pontos. O que significa isso? O mercado DI, as taxas estão subindo. O Tesouro Direto está ali com taxas abaixo do mercado DI. Né? Significa que o Tesouro Direto tem a tendência de subir a sua taxa na próxima atualização. Né? A gente sabe que as atualizações são 2 ou 3 por dia, e a atualização naquele horário ele falava 1 hora, depois eu olhei de novo 3 horas. Ia ser 3h30, um pouco antes, 3h20, geralmente eles fazem atualização por ali. Então eu já estava esperando que ela fosse subir mais 6 pontos base. Eu olhei no DI 26, depois a minha decisão foi vender no curto. Eu tinha um prefixado 2023 que eu havia comprado em janeiro. Ele já fez 6 meses, então ele já passou aquela primeira alíquota, estava uma alíquota de 20. A previsão dele de rentabilidade estava relativamente baixa. Quando eu vi que a taxa estava subindo, se eu ficasse com ele na carteira, ele ia diminuir, tá?
E o meu interesse maior era alongar nesse momento. Então eu disse, olha, esse é o título que eu quero vender, o 23. E acompanhei o mercado dessa maneira. Então, 8,82 a 3 da tarde. Depois ainda subiu mais. 8,85, tá vendo? Que é o que eu estava marcando. Que é esse que eu estou com interesse de comprar. E ficou 85 mesmo. O DI 23, ele foi subindo. Tanto que, vamos ver pelo DI 23 agora. Começou com 7,73, foi parar em 7,83, subiu 10 pontos, tá vendo? Então eu disse, olha, se eu fico com esse DI 23, que é o que eu quero me desfazer, porque a rentabilidade, ele era um título mais de curto prazo, que eu estava querendo sair de risco, tá? Claro, ele marca menos do que os outros, mas já não era um título interessante para manter. Então eu disse, eu vou vender ele. Quando eu vi que ele estava para subir 10 pontos base na próxima cotação do Tesouro Direto, foi quando eu fiz a venda, entende? Foi essa a decisão. Só uma explicação aqui, Álvaro, para o pessoal. O que acontece, tá? DI 1F24, 1F26, 23. Isso aqui, pessoal, são os contratos futuros de juros. Então, é daqui que a curva de juro se forma, tá? A estrutura termo de taxa de juros. Então, o Álvaro se aproveitou dessas informações que são divulgadas pelo seu home broker ali da corretora. Você abre o home broker, coloca esses códigos aqui dos ativos e você consegue ver quanto eles estão sendo cotados naquele momento exato. Você vai perceber que a cada minuto eles mudam. Então, ele se aproveitou dessas informações e fez uma operação de trade com os títulos públicos. Então, assim, cabe aí, de fato, um conhecimento sobre o mercado, tempo de tela, você entender ali a dinâmica, um pouco como funciona, para você ter um certo domínio e conseguir fazer esse tipo de operação. Mas não é bicho de sete cabeças, não é, Álvaro? A pessoa que se dedicar ali e estudar um pouquinho, ela consegue. Sim, sempre em dois momentos eu dividiria aí. Primeiro é a convicção do que o momento para mim era de alongar títulos, tá? Quero títulos de mais longo prazo na minha carteira. Então eu olho na minha carteira e vejo, olha, esse aqui tem curto prazo. Nas telas do calculeira.com você também pode olhar isso aí. A rentabilidade futura de cada um deles. Essa aqui é uma das rentabilidades mais baixas que estava na minha carteira, do 23. Então eu já tinha primeiro feito essa análise assim, mais macro, né? Quero me desfazer de título curto para comprar longo. E depois, quando eu olho o mercado e vejo que esse título que está na minha carteira vai se desvalorizar ainda mais, eu aí vendo ele, né? E, de novo, eu estou querendo voltar agora com o título mais longo. O mercado está em alta. Quando ele abrir, eu vou observar. Vou observar lá. Eu quero pegar uma taxa boa no Tesouro Direto. Então, eu comparo a taxa e vejo a abertura do mercado. Se eu vejo que o mercado continua subindo no DI, eu aí não fecho a minha compra. Vou esperar mais sinais do mercado futuro. Vou esperar a próxima atualização do Tesouro Direto. Essa é a dinâmica. Não? Não, legal, bacana. Então é isso, pessoal. Hoje aqui a gente falou mais uma vez um pouco ali do Boletim Focus, trouxemos algumas dúvidas de pessoas ali já nas redes sociais, mostramos aqui o trade do Álvaro com títulos e basicamente é isso, né, Álvaro? Você tem mais alguma coisa aí para completar? Só mostrar aqui no app. Opa, deixa eu ver se eu consigo mudar. Onde é que você acompanha também? Aqui está. Nessa tela aqui, atualizações recentes na calculadora personalizada, tá? Você vai ver lá. Esse foi o trade que eu fiz nesse espaço de tempo, entre 11 e 3 da tarde, tá? Então, no pré, taxas para resgatar, tá? No pré 23, olha como ela subiu, tá vendo? De 7,97 ela subiu 6 pontos. No DI subiu 10, no Tesouro Direto subiu 6, mas não foi igual, mas subiu bastante também, então foi vantajoso, né? Pessoal, só lembrando mais uma vez aqui, a gente não está fazendo recomendação nenhuma de títulos, tá? A gente quer que vocês entendam a dinâmica e vocês mesmos tenham a capacidade de tomar decisão e serem bem-sucedidos nas escolhas, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez aí o Álvaro pela presença, a calculeira.com, tem agregado bastante aqui no canal. Seja mais uma vez bem-vindo, Álvaro, e volte mais vezes também. Vamos falando sim. Um prazer enorme estar com você, discutindo as questões do mercado. Vamos para a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.